Em uma semana na qual o genocídio negro no Brasil mais uma vez foi manchete nos jornais, e é válido lembrar que esse genocídio é cotidiano, não é só dessa semana, surge mais uma vez a necessidade da gente perguntar o que é ser negro num mundo de brancos. E essa pergunta que eu faço para vocês agora traz dois problemas essenciais. O primeiro é o que é ser negro e o segundo o que seria esse mundo de brancos. Bem, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que de Hegel para cá, Hegel, aquele filósofo alemão do século XIX, é difícil responder o que é ser sem uma perspectiva histórica, sem uma situacionalidade histórica e material. Enquanto esse mundo expressa um modo de enxergar a realidade, beleza? Então, quando eu falo de mundo branco, eu estou dizendo que existe um modo branco de compreender a realidade. Segundo, quando eu falo de ser negro, eu estou me perguntando sobre uma realidade histórica e material específica. Em primeiro lugar, não estou falando de um negro atemporal, de um negro que sempre existiu. Então, vamos lá. Que mundo branco seria esse, né? Que modo branco de enxergar a realidade seria essa? E a gente precisa então notar que o mundo branco surge na modernidade, no mesmo tempo em que surge o capitalismo, no mesmo tempo em que surge a colonização, no mesmo tempo em que surgem os estados nacionais, surge a visão do branco sobre a realidade. Então surge também aquela visão de que o ser humano é um animal racional, que é uma interpretação da filosofia grega, mas que se torna hegemônica durante a modernidade, que esse ser humano racional evoluído é aquele europeu que progrediu e está levando a evolução humana para os outros que ainda são primitivos e assim por diante. E daí se começa então esse mundo branco, né? Então, ser negro só faz sentido se perguntar, como fica fácil de perceber agora, dentro desse contexto da colonização. Ou seja, a situação histórica do ser negro é uma situação dentro daquilo que a gente chama de modernidade, dentro da visão implantada pelo branco na colonização. Quem percebeu isso e fundamentou uma resposta muito boa foi um filósofo martinicano, filósofo, psicanalista, psiquiatra, médico psiquiatra, chamado Frantz Fanon. Um cara que infelizmente ainda não é muito lido no Brasil, mas está começando a ser. Nesse ano, duas editoras grandes dentro da filosofia, né, das publicações filosóficas e políticas, vão começar a publicar o Frantz Fanon. A editora Ubuque está publicando agora um livro dele, a editora Boitempo que já divulgou que irá publicar. E esse livro aqui do lado, que eu estou exibindo nesse vídeo, não é sem propósito, tá certo, gente? Nem é uma divulgação gratuita que eu estou fazendo, mas não é sem propósito. Por quê? É um dos poucos livros que traz textos do Fanon. Então, quem quiser ter um acesso bom a bons textos do Fanon, esse seria um livro bom para se ler. Outros, né, muito conhecidos, mais conhecidos do Fanon, são publicados em língua portuguesa. O Pele Negra, Máscaras Brancas e Os Condenados da Terra. Só que estão com edições esgotadas e a gente só encontra em PDF. Bem, mas por que Fanon seria um bom nome para responder essa questão do ser negro em um mundo de brancos? Por quê? Ele foi um cara que, tendo vivido dentro de um país colonizado, nesse caso colonizado pela França, lá nas Antilhas Francesas da América do Norte, o Fanon se debruçou sobre esse problema quando se percebeu vivendo essa realidade. Como assim vivendo essa realidade? O Fanon era um cara de classe média, estudou medicina e foi para Paris estudar. Chegando em Paris, ele estava andando numa rua, e eu escutei essa história contada pelo Christian Dunker, um psicanalista brasileiro, e andando pela rua, Fanon viu uma criança ao lado de sua mãe. E aí a criança falou, olha mãe, um negro, e falou com um tom de espanto, assim, de medo, e ele riu, né? Nossa, como assim, né? Pensou que era uma noia da criança. Até que a mãe respondeu algo que lhe deixou um pouco encucado. E ele percebeu que ser negro em um mundo de brancos não é ser visto como um ser humano. Não é ser visto como uma pessoa como qualquer outra.
é ser visto como um ser diferente, como um humano diferente. Então aquela ideia de ser humano racional, político, que surge na modernidade branca, não é uma ideia universal. É uma ideia que cabe a eles e não a todos. E aí Fanon percebe que dentro desse mundo branco, dentro dessa estrutura que forma uma visão de mundo branco, existe uma condição essencial para a existência dessa visão, que é a do racismo. Olha só, outras pessoas que não fazem parte daqueles homens, daqueles humanos, são racializadas, são vistas como uma raça diferente. Entende? Daí surge esse fenômeno que a gente chama de racismo, esse modo de enxergar outras existências como se fossem existências estranhas à humanidade. E aí Fanon percebe que, dentro de uma situação histórica, ser negro nesse mundo de branco é sofrer essa racialidade, é sofrer esse racismo. E o que é que significaria então sofrer esse racismo? Significaria então ser reduzido a um modo não humano de existir e, como condição de existência dessa visão de mundo que tem por base uma estrutura econômica, esse povo então é subjugado, esse povo então é visto como algo menor, esse povo então é oprimido. E aí o que é que Fanon percebe, né? Que essa visão, por ser hegemônica, ela não coloniza somente o corpo dos negros, mas coloniza também a mente. Então, o próprio negro é levado a enxergar o mundo como esses brancos enxergam e, dessa maneira, tem os seus corpos colonizados, sofrem a colonização e a opressão na vida, nos corpos, mas também no seu modo de existir. Daí se nega a história do negro, daí se nega a cultura negra, daí se nega tudo aquilo que procede da sua ancestralidade. Ou seja, o racismo, que é esse ser negro em um mundo de brancos, digamos assim, né, é o apagamento de uma história e a opressão de um modo específico de existir. Beleza? E o que seria esse modo específico de existir, né? Pergunta Fanon, essa é uma pergunta que eu também ainda estou me fazendo e espero responder. Mas olha só, dentro disso, ele percebe que, então, né, esse racismo, esse apagamento de um modo específico de existir, vira cultura. Enquanto vira cultura, se transforma em outro modo de existir. Ou seja, nós não nos percebemos, não somos levados a nos perceber como humanos normais, não é? Nós, apesar de termos essa ideia geral de ser humano, de ser uma pessoa em si, quando nós vamos para a materialidade da coisa, para a existência em si, nós mesmos, nós negros, nos negamos. E aí, por exemplo, a gente percebe que existem espaços para brancos e espaços para negros, e assim por diante. Por exemplo, academia, um espaço intelectual. Parece que esse não é um espaço para negros, é um espaço de brancos. E aí o negro vai interiorizando essas situações e não se percebendo como um daqueles, como um humano. E quais são os resultados disso, né? O Fanon é um daqueles que diz que a própria autoestima do negro é levada à corrosão durante a sua existência. Ele sabe que é uma pessoa, ele sabe que é um ser humano, mas a vida prática, o seu modo de existir dentro desse contexto racista, lhe leva a corroer toda a sua autoestima. O seu espaço, o seu mundo não é aquele. Ele não está ali, entende? Lá no Pele Negras, Máscaras Brancas, o Fanon apresenta o exemplo de um rapaz que sabia ser amado por uma moça branca, mas não conseguia admitir isso, porque era difícil ele entender que era amado, e ainda mais por uma pessoa de outra raça, digamos assim, que expressava um outro modo de existir. Então, nesse sentido, esse ser negro dentro desse mundo branco é ser oprimido, ser negado e ter a sua existência reduzida. Olha só,
E como isso é interiorizado, então, pelo negro, né? Esse é um problema muito interessante e muito grave. Por quê? Dentro disso, o negro começa a tentar passar por um processo de branqueamento. Eu quero ser um dos deles. Eu quero ser um humano. Entende? E dentro disso vai se apagando a sua história, vai se apagando a sua cultura. Quando surgem expressões culturais típicas daqueles que somos nós, os negros, o próprio modo de enxergar o mundo feito pelos brancos trata de cooptar essa existência. Tratando de cooptar aqueles traços negros, aquelas características culturais que vêm dos negros, aquelas músicas que procedem dos negros, elas também são branqueadas e são aceitáveis, ok? Se nega a própria história daquela cultura para que aquilo seja levado ao branco. Por exemplo, ritmos musicais como jazz, que é um ritmo em essência negro, feito pela comunidade negra, mas foi sendo branqueado durante a história e hoje faz parte da cultura dos humanos ocidentais. Enfim, então, o que é que justifica, o que é que fundamenta, melhor dizendo, esse racismo estrutural para Fanon? São as condições econômicas, ou seja, não é a saída não seria uma expressão, uma ocupação dos lugares brancos para se demonstrar que o negro é um ser de valor, é um ser existente. Para Fanon, o fundamento desse racismo é uma base econômica, ou seja, o modo de produção econômico, que também é um modo de produção de vida, também fabrica essa negação da existência do negro para que a visão do branco continue existindo. Ou seja, a demolição desse racismo não passaria pela exaltação da visão do negro, mas pela destruição desse modo que está construindo tipos específicos de existência, da existência branca, que nega a existência do negro. Então, esse é um modo, eu apresentei aqui em linhas gerais, sobre como a resposta do ser negro no mundo do branco pode ser vista. Ela é vista assim por Fanon, que é uma excelente referência para se responder esse problema. E eu espero que vocês tentem aí pensar um pouco sobre isso, sobre os traços negros, sobre a cultura negra, sobre tudo aquilo que emerge do homem preto e da mulher preta, e sobre como isso pode ser, então, ao invés de ser negado, pode ser afirmado. Como é que nós podemos afirmar a existência do negro no mundo do branco? Será que é possível ou será que o mundo branco não admite, por não admitir esse mundo de negros, essa existência negra, melhor dizendo, tem que ser demolido, né? E aí o Fanon apresentaria essa hipótese e diz como então ser um homem negro, uma mulher negra em um mundo que só admite brancos. Então, o problema não é ser, o problema é a própria construção do mundo. Então, espero que vocês pensem, espero que vocês leiam, espero que vocês me ajudem a pensar sobre isso. E foi mais uma vez que eu usei esse espaço de Instagram para trazer um vídeo para vocês. Até mais.